E nós lemos o mundo, né, que, as- que primeiro João 2:15-17, né, que é a concupiscência, né, um termo mais difícil, ele foi traduzido como desejo intenso por prazer, desejo intenso por tudo que vemos, né, a concupiscência dos olhos, da carne, e a soberba da vida, né, o orgulho, baseado nas nossas realizações e bens. E hoje a gente vai ver sobre o anticristo, né? É interessante que a gente vai ver aqui hoje, né, que o anticristo, né, sabe que eu gostei dessa definição do que é heresia. Heresia, na verdade, ele nasce dentro da própria escritura, né? Heresia vem da palavra grega hairesis, que significa escolha. Então, você faz a sua interpretação, né? Não dentro da intenção original de Deus, mas do homem, né? Então, sobre isso que a gente vai ver um pouquinho esta manhã aqui, né? 1 João 2:18-20. Vou começar aqui, depois vamos lendo sem grandes pausas, né? Os anticristos, filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não era dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção e todos vocês conhecem a verdade. Está em 1 João 2:18-20. Sim. Nesse texto, vemos que um dos assuntos que está preocupando o coração do apóstolo João é o anticristo. O que significa anticristo? Etimologicamente, a preposição anti vem do grego e pode significar contra ou no lugar de. Ou seja, anticristo pode significar alguém que se opõe a Cristo ou alguém que procura tomar o lugar de Cristo dentro da comunidade cristã e nos desviar do verdadeiro Cristo. O que nos chama a atenção é o apóstolo João afirmar: muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Veja, versículo 18. Veja, não é um anticristo, mas muitos anticristos. Quanto mais perto da hora final, mais anticristos surgirão. Alguns anticristos se opõem abertamente a Cristo, perseguindo os cristãos e defamando o nome de Jesus. Outros anticristos tendem sorrateiramente tomar para si o lugar que é de Cristo, atraindo para si honra, glória e louvor, mercadejando a palavra de Deus, obtendo lucro e vantagem para si. Esses anticristos são pessoas que já tiveram contato com o Evangelho. Segundo o apóstolo, estavam no meio, no nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. De fato, os maiores períodos que aconteceram na história do cristianismo não vieram de fora, mas de dentro da igreja. São uma deturpação do Evangelho segundo ideias humanas que querem reivindicar a autoridade de Cristo para si, para assegurar privilégio e poder, usar a fé para fins econômicos e políticos. Próximo. Assim como
os pecados e o amor ao mundo, os anticristos nos desviam da verdade e nos impedem de chegar a Deus. Felizmente, Deus preservou sua igreja. Ele sempre levantou servos fiéis que lutaram pela pureza do evangelho, de modo que as dissimulações, falsidades e más intenções dos falsos mestres e anticristos foram expostas e seus pecados trazidos à luz. E assim tiveram de sair do meio do povo de Deus. Maior Maior problema. de Vai. Não vai, irmão. O maior problema não são os pecados, mas o não arrependimento quando confrontados. O maior problema não são os pecados, mas o não arrependimento quando confrontados. Esses que não andam na luz, quando expostos como anticristos, têm de sair da comunidade. Próximo. Numa comunidade de fé, é fundamental que os membros amem uns aos outros, mas também é imprescindível que andem na verdade. É possível que haja anticristos dentro da igreja, como o próprio Jesus já tinha alertado, comparando-os com o joio no meio do trigo. É melhor que os anticristos saiam da igreja. Não tente retê-los em nome do amor. Por fim, o apóstolo João diz: mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção e todos vocês conhecem a verdade. Versículo 20. A palavra Cristo em hebraico significa Messias, o único escolhido, o ungido do Senhor. Do mesmo modo que Jesus é um Filho de Deus, todos nós também recebemos a unção do Espírito Santo. E nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito e a garantia tudo que ele nos prometeu. Segundo Coríntios 1:22. Esta é a função da unção. Todos os utensílios do Senhor, do templo, tinham que ser ungidos com óleo, tornando-os santos, separados para o Senhor. Outra função da unção é elevá-los a um nível especial, uma categoria superior. No Antigo Testamento, todos os reis e sacerdotes são ungidos. O óleo santo do Senhor é derramado sobre suas cabeças. Eles são ungidos para uma função especial. Assim também somos nós. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Mas aqui a unção tem mais uma função, pois o Santo lhes deu sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. Nas palavras do profeta Jeremias, Deus diz: porei minhas leis em sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E se recebemos unção para não sermos enganados pelos anticristos e para conhecermos mais o nosso Senhor. Identificamos os anticristos, não pela razão, mas pelo Espírito e a unção derramada em nós.
Não sei se o Robert está aí. Você gostaria de iniciar, ele gostaria de dar a introdução? Deixa eu ver se ele está aqui. Tô sim, não precisa. Ah, pronto. Mas eu acho que não precisa, não. Eu acho que o texto é muito atual. Hoje, os anticristos, né? E até a gente fica confuso e tanta gente que será que ele é anticristo? Porque aqui o caracteriza anticristo, que se coloca no lugar para receber honra e louvor do lugar de Cristo. É, tem tanta, né? Ah, podemos pensar sobre. Deixa aí. Vocês podem fazer. Uma, uma coisa que me chamou atenção aqui, né, foi essa abordagem, né, que o Robert fez com relação à interpretação, né, humana. E é interessante a gente observar que a gente é doidinho, né, para interpretar todas as coisas. E uma coisa que esses dias, né, me pegou o coração aqui, e eu creio que foi o Senhor mesmo, né, e como que se uma voz dizendo, olha, eu não chamei vocês para interpretar aquilo que eu falo, eu chamei vocês para entender aquilo que eu falo. E eu fui na etimologia das duas palavras e não tem nada a ver uma com a outra, né? Interpretar é trazer a, ao conhecimento relacionando com a cultura, relacionando com o contexto. E entendimento, né? É buscar a origem, né? Sem colocar nenhum viés, né? Então, Deus nos chama, não é para interpretar a Bíblia, Deus nos chama para entender aquilo que Ele fala através dela. E isso é muito forte, porque nesse mesmo contexto, pode nos trazer também a sermos anticristos, porque afinal, trazendo a simplicidade, né, da palavra, ser anticristo é fazer algo diferente que ele faz, algo oposto ao que ele faria, né? E a gente tem muito exemplo, né, em nós mesmos de tantas coisas que a gente faz que é o oposto que Jesus faria, que é contrário, né, com o que Jesus faria. E me lembro agora de quando o Senhor disse, né, ai daqueles que escandalizaram dos meus pequeninos. E aí remete ao testemunho, remete à vida, né? E é o oposto. Se nós fazemos algo que no nosso testemunho não edifica e não representa Cristo, representa nós mesmos, ou qualquer outra coisa, qualquer outra ideologia, qualquer outra interpretação, nós estamos sendo anticristos. Afinal de contas, nós somos chamados para testemunhar dele, do ensino dele, da vida dele em nós. E quando nós não deixamos ele viver em nós como ele mesmo propôs, quando não deixamos fluir de nós a água que bebemos dele, né? Isso é o oposto do que ele é e faz e ensinou. E sendo o oposto é um sinônimo de anticristo também. Então, misericórdia, Senhor, né, da minha vida, do meu dia, do meu pensamento, do meu coração. Né? Eu desejo ansiosamente que tudo seja entregue e seja rendido ao Senhor. E eu não seja um anticristo. Ô Ney, eu entendo o que você está falando, mas eu não concordo totalmente, não. Porque se pecar é ser anticristo, então todo mundo é anticristo. A palavra é muito forte sobre o que é ser o anticristo, né? É se colocar em oposição a Cristo. Se a gente lê 2 Tessalonicenses 2, ali tem uma descrição muito forte do que é o anticristo.
E é muito mais do que isso, né? Se a gente for para a segunda Tessalonicense, ele vai dizer que o anticristo é o homem da iniquidade mesmo, que vive a apostasia, que está sob a ação de Satanás. Então é mais forte do que pecar, ser anticristo. A definição de anticristo é pesada, sabe? A palavra de Deus fala em várias situações sobre o anticristo, mas ela cita que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Anticristo é alguém que vive sem lei, né? Iniquidade é sem lei alguma. O mundo vive sob o domínio do anticristo hoje. Essa cosmovisão de que não tem lei, que não pode ter princípio e valores. Os pilares que a Bíblia tanto fala da família são atacados. Sabe, não é só de um erro ou outro, mas é inversão de valores completa. A tal ponto que as pessoas já não suportam mais a verdade. Então, a sociedade hoje vive sob influência de vários anticristos, porque ela vive do avesso. A virtude, que era para ser exaltada, ela é vilipendiada, ela é escarnecida. Uhum. E aquelas práticas assustadoras que a gente era para ter vergonha, elas são aplaudidas. Uhum. É um hedonismo do caramba, sabe? Não tem mais absoluto moral. Todo mundo fala do aborto tranquilo, todo mundo fala de, qualquer pecado terrível tranquilo. A lei está Uhum. sendo torcida, golpeada, e as pessoas não suportam um Deus que tem lei. E aí, quando ele fala em 2 Tessalonicenses 2, ele fala de apostasia. Então, o anticristo também é aqueles que um dia professaram a fé. E aí eles vão abandonar essa fé. Talvez por achar que ela seja radical demais. Pessoas que abandonam a fileira de Cristo. E às vezes entram num abraço, eu fico pensando de uma religião inclusivista. Todo mundo vem como está e fica como está. As pessoas estão querendo mais ser aplaudido pelos outros quando pega o microfone do que ser aprovado por Deus. Então a teologia que a gente vê progressista, liberal, que a Bíblia tem que ser reescrita ou reinterpretada, né? Ou que a Bíblia não é inerrante, isso é ser anticristo. Essa super graça que na verdade é uma graça barata, medíocre, que justifica o pecado, isso é apostasia. E isso é ser anticristo, né? Mas o anticristo que a gente vai ter um grande anticristo, ele vai agir sob a força de Satanás. Porque ele vai querer realmente substituir o verdadeiro Cristo. E aí, se a gente fosse lá para Apocalipse, a gente vai lembrar que o anticristo vai perseguir o povo de Deus Uhum. furiosamente. O islamismo hoje é anticristo também. Porque Apocalipse revela que vai perseguir impondo sofrimento terrível ao povo de Deus. E chega a falar que esse vai ser o tempo da manifestação do iníquo. Porque a perseguição aos cristãos vão até as últimas consequências. Ele vai matar aqueles que não adorarem o anticristo. O Alá, o Maomé, seja quem for. Mas a Uhum. alegria que a gente pode ter é que em 2 Tessalonicenses 2,8 diz assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca.
e destruirá pela manifestação da sua vinda. Amém. Me lembrou da empatia tóxica, né, David? A gente, quando a gente tem empatia com o pecado, né, com o mal, afirmando as pessoas no pecado delas, isso é tóxico, isso é uma empatia tóxica, né? A gente compromete a verdade, né, a moral. O ponto que é, nós não precisamos esperar pelo anticristo. Anticristos já estão aqui, segundo a palavra de Deus. É isso que nós temos de saber, ter o discernimento. Ele se camufla, mas anticristo já está aqui. Anticristos já estão aqui. O- É interessante que o Paulo fala para o Timóteo, né? Pregue a palavra a tempo e fora do tempo, né? Acho que é 2 Timóteo 4, versículo 3. Pregue a palavra, insiste a tempo e fora do tempo, aconselhe, repreende, exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo que não suportarão sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. É, o que nós temos que fazer, na verdade, é pregar, viver, proclamar o Evangelho na forma mais pura, simples, do jeito que é, né? Porque as heresias vêm de muitas interpretações, né? Que não são segundo a intenção de Jesus Cristo, né? Ele é o cabeça. Ele que tem que dizer como é que é e como não é. Mas as pessoas querem fazer segundo o desejo dos seus corações, né? Então, a gente combate, né? É através da própria palavra, da pureza do Evangelho. E quando você traz o Evangelho, né? Quando você expõe o Evangelho, né? Você traz a luz. Nesse ponto, eu gosto de pensar a mensagem mais expositiva do que temática, né? Quando a gente não domina bem a palavra, a gente tende a pregar mais tematicamente, a gente se perde um pouco e gerar vamos dizer, algumas heresias, né? Vamos dizer assim, né? Mas ok, Deus é bom, né? Eu já devo ter pregado muita besteira já também. Mas uma coisa é, a gente é pecador, a gente faz besteira, né? Mas a questão é sair, né? Você não permanecer.
sabe? Essa é uma das marcas do anticristo. Porque isso nos lugares onde a palavra, na sua forma mais pura, ele é exposto. Quando ele é exposto, então expõe toda a verdade. E dentro das verdades nossas, né? Tem muitas trevas, muito pecado. E eu gostei aqui de uma fala que fala que o problema não está na. Ele fala que não, é a falta de arrependimento, né? O maior problema do pecado, o maior problema não são os pecados, mas a falta de arrependimento. Aqui, acho que apareceu aqui. Aqui, o maior problema não são os pecados, mas o não arrependimento quando confrontados, né? E os anticristos, eles não ficam. Por quê? Porque se você joga a luz lá, vai aparecer. Aí vai diferenciar os anticristos e os pró-cristos, né? Vamos dizer assim, né? Acho que essa é a diferença. Então, Ney, eu também penso igual o David, né? É, a diferença é fundamental. Existe uma, todos nós somos pecadores, né? Ou nos arrependemos quando vem a luz, né? Vem a luz da palavra de Deus, ou nós queremos nos esconder. Uma forma de se esconder é sair da comunidade, que tem muita luz, né? Então nós precisamos ser essa comunidade da luz, que é da palavra, né? Mas palavra de Deus, né? Não a nossa palavra, mas a palavra de Deus, comunidade da fé, né? Como diz aqui. É, um texto que me veio à lembrança quando você falava isso, quando Jesus falou dos nossos últimos dias, quando ele foi perguntado, né? Ele disse assim, olha, ele começa já dizendo essa primeira frase, uma das primeiras linhas ali do que ele fala é repetir lá o que o profeta disse, né? Não vos deixeis enganar. E a operação do anticristo, ela tá, e a gente pode ver, né, que isso aí é verdade. Ela tá em cima do engano, né? Ele vai trabalhar isso no mundo e tem trabalhado isso no mundo, né? E o engano é que nos leva, né, à distância de Deus. E uma coisa interessante que o Robert trouxe também aí é a palavra que diz que o Senhor, né, colocou no nosso coração, na nossa mente, as suas leis para que se cumpram. Então, o engano, ele não é algo que a gente não sabe, que a gente está se deixando enganar, né? A palavra já está no nosso coração, na nossa mente. É uma escolha mesmo, né? Então, é bem, bem aliada, né, a ação aí do anticristo. E isso tudo realmente é o que o Senhor está dizendo, né? O engano é que vai fazer essa diferença, né? Por isso, entender, né, aquilo que Deus nos chama, né, a fazer, a missão, a testemunhar, a ter a vida. E principalmente, né, conhecê-lo na sua palavra, como ele nos desafia e é oração dele, vai nos ajudar a não escolher o engano, né? Não nos deixar enganar. E, e é isso que a gente tem que levar mesmo, né? A verdade. É só a palavra. Só a palavra da verdade que nos entendida, né? Da verdade entendida. Que vai nos ajudar a continuar, né, levando esse evangelho de libertação mesmo. O mundo está perdido mesmo. Leila, o Paulo diz para Timóteo, né, se afastar daquelas pessoas que, né, que não andam na verdade, né? Acho que 2 Timóteo 2, eu não me lembro agora o versículo. E Hebreus nos encoraja a não abandonarmos, né, e nos reunir com os irmãos, né, que andam na verdade, porque querendo ou não,
mesmo às vezes não conscientemente, a gente andar com irmãos fracos na fé, ou que têm heresias, né, ou que não amam de fato, né, o Senhor. Na verdade, a gente vai acabar não por talvez porque a gente queira, né, mas por influência mesmo, né, Uhum, a, Hum, a acreditar, né, e fazer o que eles fazem. uhum. A gente subestima o poder, né, e a influência que outras pessoas têm sobre nós. É. Na verdade, pessoal, eu acho que esse assunto é muito delicado e muito fundo, é verdade, e a gente fica confundindo com muita coisa. E eu estou falando da minha experiência de pessoas que são, era antigamente para nós era pessoas que são maravilhosas, pessoas que falando da palavra de Deus, que foram usados por Deus e com o tempo eles se mudam sem saber. Por isso diz Jeremias que o coração é enganador, né? É, Uhum. nós somos feitos de uma massa que gosta de se posicionar no lugar de Cristo. Todos nós temos esse natureza, né? Por isso, se não me cuidar, se não me aproximar do Senhor, se eu não me humilhar diante de Deus, eu acho que é bem fácil a gente virar de outra pessoa. Bem fácil, bem fácil. Por isso, virar do outro lado é melhor, porque a coisa mais perigosa, eu acho, na minha opinião, na minha experiência que eu vi na minha frente, a coisa mais perigosa, se posicionar no lugar de Cristo. Uhum. E normalmente essas pessoas se posicionam, pessoas que são servos de Deus, pastores, líderes, pessoas que são outras pessoas elogiam, falam bom dele, tal, tal, mas devagar, devagar, se não cuidamos, é bem fácil desviar do caminho e ali é o perigo e essa coisa não vem de uma dia para outra. Essa é uma caminhada, né? Anos talvez, mas eu acho muito perigoso, muito, muito perigoso, né? Por isso, pensar que eu posso ser, não vou ser, né? Mas pensar dessa forma, eu acho melhor, o mais seguro do que pensar, não, não tem como, né? E a gente confia, né? No nosso coração, daí acabando ficando pessoas enganadas mesmo, né? Ama que outros sigam a gente, né? Pensam como a gente. O Habib teve uma experiência visceral disso, né? Ele estava dentro da comunidade Nova Galileia, né, Habib? E tinha um líder que era bem piedoso, né, da palavra, mas esse líder, ele se foi, morreu. Aí entrou uma pessoa que usurpou, não o lugar do líder, mas o lugar de Cristo, né? Exatamente. E é sutil isso, né? É bem sutil, porque a própria comunidade entendeu que ele era o líder depois, mas só que ele usurpou, né? Usurpou o poder que era de Cristo. E o que tem um trecho aqui que, né, ele fala aqui que nós gostamos de pensar que nós somos reinos e sacerdotes, né? Mas somos para Deus, não somos para nós. Aqui ele fala que nós somos propriedade exclusiva, não nosso. Deus não, às vezes a gente quer fazer Deus nossa propriedade exclusiva. Não, né? Nós somos a propriedade exclusiva de Deus, não para nós. Verdade. Senão a gente inverte as coisas, a gente transforma Deus nossa propriedade exclusiva, né? E está errado. Nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou com bom preço. Não pertencemos a nós mesmos, né? Eu acho que esse também é muito sutil isso, porque Deus é tão bom que Ele não pensa nele, Ele pensa na gente.
E a gente fala assim, nossa, como Deus é bom, como Deus é bom, de repente, né, nós estamos num nível lá que está usurpando, né, o lugar de Deus, né? Mas a gente tem que entender que nós somos santos, santificados, separados para uma função, para servir a Deus, né? Para servir uns aos outros, para amar, né? E o anticristo faz exatamente o contrário, né? Exatamente ao contrário. Pecadores, todos nós somos, né? Mas graças a Deus, lavados, né? E estão aqui para se lavar todos os dias, né? Então, mas, e outra coisa, só tem um, né? Que é Cristo. Por isso que está no singular aqui, né? Né, eu destaquei um pouquinho né, os artigos, né? O único, o ungido de Deus, né? Senão a gente vai falar assim, não, eu sou ungido de Deus, né? Peraí, não, você não é. Quem É, é? É o o, Cristo. o Steven, assim mesmo, sabe? Por exemplo, o que que é o título dessas pessoas, né? Se você olha É. no caráter dele, você pode ver anticristo pessoalmente. Por exemplo, ele É. fala assim, que eu sou ungido de Deus. Deus Uhum, coloca no meio do igreja, ele levanta uma pessoa, levanta um uhum, homem de Deus. Se você falar alguma coisa errada, não, eu não concordo com alguma coisa, você está contra homem de Deus. Então, automaticamente, está contra Deus que não uhum. obedece. Olha, é a coisa bem perigosa. E não só isso, ele começa também a ameaçar os outros. Ele começa, a coisa fica muito difícil, né? E infelizmente tem pessoas que acreditam. Acreditam. Uhum. Mas é o que eu falo, a heresia, ele é uma distorção da verdade, É. né? Então, por exemplo, esse versículo 20, né? O santo lhes deu sua unção, santo, né? O Espírito Santo nos deu sua unção. Quem que é, quem que é ungido? É Cristo. E o que que nós temos? Nós temos o Cristo. Então aí já começa uma distorção. Aí eu sou ungido, né? E aí ele fala, e todos vocês conhecem a verdade. A verdade é Cristo. E só que a gente substitui a verdade que é Cristo pela nossa verdade. Aí entra a heresia. Por quê? Porque eu não quero Cristo. A verdade dele é inconveniente para mim. Eu quero a minha verdade que é conveniente para mim. É. Então é Lá, muito sutil isso, né? Mas só que quando a gente expõe a verdade, né, a exposição da luz, que é a verdade de Cristo, por isso fala, pregue a palavra, né? Isso que o Paulo insiste no Timóteo, porque muitos, né? Porque não é fácil, né? Num contexto, né? Que ontem nós vimos sobre o mundo, que nos atrai, nos seduz. No meio de tudo isso, existe uma sedução, e o diabo seduz, sempre colocando. E sereis como Deus. Você vê, olha ali no início do jardim, ali no início, nem civilização, no início de tudo. Eu falo assim, não, vocês podem ser como Deus. Ô, Steve, eu acho que assim, a questão da heresia e tudo isso que você tem falado, quanto mais perto a gente está de Cristo, mais evidente fica para nós aquilo que não é verdade. É Aham, tipo assim, se você sabe português, você vê alguém falar menos, dói, cara. é verdade. Não tem como você aceitar que menos tá certo, Uhum, tá? Ou ele é menos grande. Não tem como. Então é isso. Quanto mais perto de Cristo, não precisa muita coisa. O pregador falou um negócio, você vê que aquilo não é de Deus. uhum, Então andar com Cristo, mais próximo de Cristo, nos faz sensíveis para entender e enxergar o que é anticristo. uhum, Sem esforço, sabe? uhum. Amém. 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 É.
Senhor, como é bom, Pai. Como é bom ser regado pela tua verdade, pela tua graça, Senhor. Como é bom estarmos aqui, ó Deus, e o Senhor nos conceder, Pai, essas palavras, falar direto ao nosso coração, para nos isentarmos, ó Deus, de todo engano, Pai. Só o Senhor poderia fazer isso no nosso dia a dia. Uhum. Só o Senhor poderia nos dar, ó Pai, tanta direção, Senhor. E nos envia, Senhor, nesse mesmo espírito, Pai, de verdade. Não nos deixe assentar no toco e preguiçosamente, ó Deus, deixar a vida passar e olhar as pessoas sem compaixão, Senhor. Agir sem compaixão, Pai. Que nós possamos ver, ó Deus, que esse mundo está sendo tragado como um dia nós estávamos. E que o Senhor estendeu as tuas mãos e estende as tuas mãos e não as encolhe. Nem tapa os seus ouvidos, Senhor. Nos ajuda a realmente testemunhar desta verdade que ouvimos aqui. Senhor, entendermos de fato a tua palavra e em maneira alguma, Senhor, criar vieses nela, Pai, por nosso próprio interesse. Não nos deixe ocupar o teu lugar, ó Deus, fazendo a nossa própria vontade, não a tua. Uhum. Nos dá coragem, Senhor, intrepidez, perseverança e, mais do que tudo, não nos deixe indiferentes à tua presença. Uhum. Em nome de Jesus, Pai, envia-nos a nós, Senhor. Amém. 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 Bom, Esse é um assunto que daria para voltar mais vezes, né? Uhum. Com certeza. Com Amém. certeza. vai voltar, porque na frente, anticristo vai aparecer de novo. Na frente no livro ou na frente no futuro? Não, No livro. Não, tô brincando. não, Abraço, aqui gente. Ah, o capítulo 18, que é o próximo, né, ele fala também do anticristo. ixi, eu ia acordar tarde, amanhã já não vou poder. Não. Não, amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta. É. Ô, não acorda tarde, não, David. Amanhã não é sábado, hein? Valeu, gente. Bom dia para É, vocês. Bom Bom dia, dia. bom dia. Bem, pessoal, semana que vem eu vou estar viajando, né? Acho que até terça-feira eu vou estar, né? Eu posso conduzir aqui, mas queria ver quem poderia conduzir a partir, né, da quarta-feira, porque eu vou estar indo para os Estados Unidos e eu vou estar mais ou menos com 4 horas de fuso, que eu vou para o Texas, né? Então, eu não sei quem poderia, se o Ney poderia conduzir, posso ir com o Ney Hannes, o Eu Zé. poderia, o Steven, eu poderia orar por ti. Que Deus te abençoe e Deus esteja Opa, contigo. por favor, Amém. esteja em oração aí, Amém. viu? Com Amém. certeza, né? Amém. Mas a outra coisa que eu ia falar para vocês, né? Quem não tem o livro, né? Adquira o livro. No e-book fica bem mais em conta, né? Pode pedir direto do Amazon. E pode acompanhar também. E outra coisa que você pode ler no seu celular, no computador, né? Essa que é a vantagem, né? Você pode carregar esse livro e tá voltando também. Então, adquiram o e-book também. Eu acho que vale a pena. Também aproveita para ler para os outros também, né? Gente, um bom dia para todos.
Amém, E David. Bom dia a Deus, todos. Até amanhã. Que Deus te abençoe. até amanhã, gente. Bom dia, Até amanhã. irmãos. Até amanhã. Bom dia, bom dia.